Um aspecto muito precioso desse livro, A Libertação pelo Conhecimento, é que Kepp deixa aqui claro a questão de que é a vida emocional descontrolada, são as paixões descontroladas, que corrompem o nosso conhecimento e dificultam o uso da nossa inteligência de forma correta. E atrás dessas emoções descontroladas está principalmente o fato da pessoa não querer admitir, olhar, conhecer os erros que comete e os sentimentos de culpa que sente por causa desses erros. É muito comum, por exemplo, a mulher, quando ela tem alguma emoção assim, ou ela vai ter que ver algum problema, ela cair em lágrimas, chora, ou então grita, briga, assim também as crianças. Essa é uma técnica neurótica de corrupção do conhecimento. Ou então, muitas vezes, essa atitude paranoica agressiva que o homem tem, de partir para a briga, às vezes até a agressão física, para esconder o conhecimento de uma culpa e de um erro que tem que ser admitido. Então, Kepp fala aqui, por exemplo, na página 27, que educar não é ensinar hipocritamente a criança que ela tem que ser boazinha, mas ele diz que educar é conduzir o indivíduo de encontro ao conhecimento de sua maldade e dos sentimentos de culpa provenientes. Na segunda parte do livro, sobre a libertação pelo conhecimento, eu escrevi 3 princípios assim fundamentais. Veja aí na tela. Libertação pelo conhecimento, idade da razão. Segunda parte, conhecimentos parciais, divisão. O ser humano doente é aquele que se priva da razão. Então, notem que se os senhores conversarem com uma pessoa muito doente, principalmente as psicóticas, né? As pessoas mais, a gente chama fora da realidade, eles não conseguem assim, estabelecer com a gente assim, uma discussão, um diálogo racional. Diz uma coisa, mostra aquilo e a pessoa entra numa outra dimensão. É como se vivesse no mundo paralelo. O próprio Bion falou, né, um famoso psicanalista inglês, que não adianta querer entender, compreender o que o indivíduo muito doente fala, que ele vive no mundo paralelo, portanto não vive no mundo nosso. É por esse motivo, né, que os psiquiatras fornecem medicamentos, assim, antes até tratamentos rigorosos, eletrochoques e tudo mais, para coibir, né, para segurar a pessoa, para não avançar muito nas ideias fora da realidade, principalmente nas ideias muito agressivas. Veja em segundo lugar. O ser humano escolheu o livre-arbítrio para ser escravo e fugir do conhecimento. Então, notem que muitos falam que tudo é relativo. O que é o relativismo, né? É a ideia que o ser humano quer ter, que ele pode pensar no sim como real e no não também. Que ele pode pensar numa coisa que é e que não é como real. Então, a famosa, né, liberdade de pensamento, o livre-arbítrio, é mais desenvolvido para aumentar a megalomania do ser humano. Veja em segundo lugar. O ser humano escolheu o livre-arbítrio para ser escravo e fugir do conhecimento. Em terceiro lugar, a principal recusa do ser humano é o do conhecimento de Deus. Então, veja que, no final de contas, né, o ser humano, ele cortou, vamos dizer, esse cordão umbilical que tinha com o ser divino, né? E é por isso, aí perdeu a ética, perdeu até mesmo os outros fatores fundamentais, né? O conhecimento infuso, perdeu os outros elementos fundamentais para uma vida razoável na humanidade. Veja esse cartaz aí agora. A neurose consiste também na omissão, negação
e na deturpação ao conhecimento. Então, o que é a neurose sob esse ponto de vista, né? Se a pessoa rejeita o afeto, rejeita o bem, rejeita a aceitação, como Platão falou, né? Que o bem é o fundamento da vida. Que se a pessoa se priva desse bem, se a pessoa entra naquilo que se convencionou chamar de mal, que é a privação do bem, então o ser humano também para de conhecer o que deve. Se o ser humano fosse honesto com o bem, ele teria uma sabedoria, um desenvolvimento intelectual incrível. E veja uma pessoa que abordou muito essa questão. Santo Agostinho, de 354 a 430. Então, ele dizia da questão do conhecimento intuitivo, ele era platônico, né? Que a humanidade tem o que precisa dentro dela para se desenvolver bem. Agora, eu fiz um quadro, esse quadro nós fizemos na Espanha, para mostrar como o fator intelectual é ligado ao fator afetivo e o fator estético também ligado ao fator afetivo e ao fator intelectual. Veja o quadro. Esquema social sobre a realidade humana e social. Então veja, do lado esquerdo tem a ação boa, né? Quer dizer, o bem, que é ligado ao afeto, né? Ao amor da pessoa. Tem a verdade, que é ligada à razão, e o belo, que é praticamente a estética. Então, o que acontece, né? Que a verdade vem do bem, e a estética é, vamos dizer, a consumação do bem com a verdade, com a razão. E do outro lado, na horizontal, que os fundamentos da vida, essa ação boa é o bem, é a ética, né? Que é praticamente a conduta boa da pessoa, e a teologia, que leva nesse sentido. Agora, veja, no centro tem a verdade, né? Que produz a estética, e a estética com a verdade é a filosofia. Depois, lá em cima, a estética e a arte produz, portanto, a ciência, produz, portanto, o conhecimento moderno. Quer dizer, um fator é ligado ao outro. Não existe um elemento que não seja ligado ao outro. Por exemplo, na medicina atual, eles colocam fatores assim totalmente independentes. Eu cito a medicina, mas a física é a mesma coisa, a biologia, a matemática, todas as ciências modernas são a mesma coisa. Então, para estudar uma doença de uma pessoa, vamos supor, estuda no aparelho respiratório, mas aquela doença do aparelho respiratório está ligada ao aparelho digestivo. Então, os órgãos da respiração estão ligados ao da digestão. Então, os dois estão ligados também ao aparelho circulatório, né? Portanto, à circulação sanguínea e também ao elemento cerebral. Então, é nisso que nós chamamos de homem de conhecimento universal. Quer dizer, que o ser humano tem que ter conhecimento trino para saber realmente entender uma determinada ciência. Veja em seguida esse quadro aí. Estrutura do planeta. Na base, a estrutura divina sustentando tudo. Então, se aceita essa estrutura, vamos dizer, divina, aceita a verdadeira estrutura. Então vamos ver agora as ideias finais. Vejam essa frase que interessante. A honestidade é o fundamento de todo conhecimento. Então aqui é como se fosse uma receita para a humanidade poder finalmente atingir a idade da razão verdadeira, que inclui também o amor. É a ética. Porque o que nós fazemos na realidade é o oposto. Nós corrompemos. A pessoa tem a todo momento toda a consciência aflorando na sua mente e ela corrompe essa consciência. Então, o fator mais importante
para que a idade da razão seja atingida é uma atitude de ética com a consciência. O grande problema da humanidade não é propriamente o de não ter conhecimento, mas a atitude de negar, omitir ou deturpar o que sabe. Que na prática acontece que, por exemplo, a pessoa deveria estudar, mas ela vai assistir televisão. Ou a pessoa fuma, mesmo que ela sabe que as consequências vão ser muito ruins. Ou a pessoa sabe que não precisaria comer tanta comida, ou que não deveria comer tanta assim, comida porcaria, mas a pessoa come. Então, a pessoa sabe tudo isto, mas ela corrompe essa consciência que ela tem no seu interior. Quando ele fala da razão, ele distingue, razão não é assim, informação, né? Razão, ele diz aqui, é assimilação, é o movimento interno, é o reconhecimento do que a consciência e a intuição captaram no mundo exterior. Então a razão é uma razão afetiva. Ela já tem intrinsecamente o sentimento de amor. Então, quando você pensa pela razão, você tem uma lógica, você sente a realidade como ela é. E você pode ter o raciocínio funcionando perfeito, você pode ter as emoções mais equilibradas. Então, o seu funcionamento, inclusive físico, é mais harmonioso. Gostaria de pôr aí uma última sentença. Aí. Leia, Cláudia. Fé é o conhecimento direto da essência. Então, se o ser humano não chega mais à essência, como chegava antes, é porque falta fé. Se ele tiver muita fé no bem, ele vai ter uma revelação assim muito clara no interior dele. Até a próxima. Até.